Dia! Tudo bem, deusas maravilhosas? Como estão? Contem aí. Estão se sentindo bem? Estão conseguindo colocar em prática o que a gente anda conversando? O Papo de Gaia de hoje responde: devo tomar café? Essa é uma dúvida corriqueira. O café, assim como outros alimentos, acaba sendo um mito. Uma hora ele faz bem, uma hora ele faz mal, uma hora pode, uma hora não pode. E a resposta é: depende, né? O café é uma erva de poder, assim como o tabaco, assim como a coca, assim como o cacau. E a indústria usou, né, dessa erva de poder para fazer substâncias que causam às vezes dependência química ou psicológica. E o café não é diferente. O café ele causa uma dependência, né, física e psicológica. Mas ele não é nem o vilão e nem o mocinho. Ele tem sim excelentes propriedades para o corpo. Tem muito antioxidante, é riquíssimo em polifenóis. Ele traz consigo benefícios para a saúde cardiovascular, para a saúde metabólica, para a saúde neurológica, né? Ele tem esses componentes que trazem esse benefício. Mas o café é um grão. E como todo grão, ele traz ele traz antinutrientes, assim como o feijão, né? Então, o que acontece? Quando você toma ele em horários que não são indicados, como após o almoço, após o jantar, por exemplo, ele vai inibir a absorção de nutrientes, principalmente do ferro, do cálcio. Então, o café é bom? Depende. Depende do horário que eu escolho tomar o café, depende da constância que eu uso o café e depende do motivo pelo qual eu tomo café. Eu amo café. Eu sou apaixonada por café. O aroma do café é algo assim... Uau, é muito bom. Quem gosta de café gosta mesmo. Mas tem um horário para tomar o café, né? A gente deveria seguir o nosso ciclo circadiano, respeitar o nosso relógio, a nossa biologia interior. E o café, ele aumenta a energia, ele aumenta a produção, a excreção de cortisol, ele inibe os receptores de adenosina, que é quem manda o comando de que seu corpo precisa relaxar. Então, o horário ideal para você tomar uma boa xícara de café seria 30 minutos após acordar. Que aí é o momento para você esperar o seu cortisol subir naturalmente e você impulsionar a energia no corpo. O que acontece é que as pessoas tomam café o dia inteiro. E é aí que entra a parte deletéria. Não só porque o café ele tem propriedades que inibem a absorção dos alimentos, então aquele cafezinho corriqueiro depois do almoço nunca deveria existir, porque ele vai, junto com a digestão, inibir a absorção de nutrientes importantes que você ingeriu com aquela refeição. Porque ele é um grão e todo grão carrega antinutrientes. Só que o café a gente não deixa de molho como o feijão, não faz aquele demolho de 24 horas como o feijão para retirar um pouco desses antinutrientes. Ele vai com tudo. Então, se você tem o hábito de tomar o cafezinho após o almoço, seria mesmo ideal você repensar esse hábito para não impedir que os nutrientes do alimento cheguem na sua corrente sanguínea, que é uma das ideias, né? Um dos motivos pelo qual a gente se alimenta. Outra coisa, se você toma café com açúcar adoçado, isso representa que você não gosta de café, né? Porque o café é naturalmente uma bebida amarga e muito saborosa. Então, se você precisa adoçar essa bebida para que ela seja palatável, indica que talvez você não goste tanto assim de café. Então, a pergunta é: por que você toma o café? Você toma o café como um vício? E aí vem outra questão. E aí você tem que se perguntar, antes de eu te responder se você deve ou não tomar café,
você deve se perguntar aí, por que eu tomo café? Qual é a minha relação particular com o café? Eu tomo café porque eu gosto de saborear essa bebida deliciosa de manhã cedo como uma rotina, ou eu tomo café porque eu não tenho energia quando eu acordo e aí eu preciso de um meio externo para me dar energia, senão eu não consigo começar o meu dia. São coisas totalmente diferentes, porque se você toma café porque você gosta, por exemplo, eu tenho meu ritual de manhã. Eu acordo, eu faço a minha rotina matinal e eu preparo o meu café. É um momento de prazer que eu delicio aquele café. O dia ainda às vezes nem amanheceu, no silêncio, eu saboreio aquele café, às vezes com uma fonte de gordura, nunca com açúcar ou adoçante. Gosto da bebida amarga, do sabor dele. Mas eu só tomo café nesse horário. Ou você tá tomando café para conseguir levantar e acordar e fazer o que você tem que fazer. Aí isso pode mostrar duas situações. E as duas são ruins. Uma é uma deficiência mitocondrial, sua mitocôndria não está agindo como ela deveria agir, produzindo energia como ela deveria produzir, e isso tem vários fatores: estresse oxidativo, deficiência nutricional, excesso de alimentação, e aí a mitocôndria não está mandando energia. Ou você tá com uma deficiência do cortisol, você é uma pessoa muito estressada, tá sempre produzindo ali adrenalina, noradrenalina, cortisol por um estresse crônico do seu dia a dia, você não tem momentos de pausa, você não administra bem o seu plano mental, o seu cotidiano, você não dá aquelas pausas que eu tanto converso com vocês, e aí a sua adrenal tá saturada e o seu cortisol não está produzindo a quantidade de hormônio necessário para você levantar e fazer o que tem que fazer, porque o cortisol faz isso, ele é o hormônio que faz você levantar da cama, sem ele você fica ali naquele cansaço eterno, então ele é importante na dose certa e em excesso ele prejudica o seu corpo, prejudica a sua glândula adrenal. Ou você não dorme o suficiente, não dorme como deveria, não tem um sono restaurador e aí você acorda cansado e fica dependendo do café o dia inteiro para produzir, para acordar, para não estar sempre morrendo de sono. Então são situações muito diferentes. E aí você tem que perguntar para você, e isso é muito individual, e você tem que ser muito sincera, qual a minha relação particular, íntima com o café? E a partir daí você precisa buscar equilibrar essa relação. Entende? Na mentoria Transformando Gaias, que está fechada no momento, por enquanto, a gente aborda cada tópico da saúde. A gente fala de saúde mitocondrial, a gente fala de saúde adrenal, a gente fala esmiuçadamente sobre sono, a importância do sono, as rotinas de sono, os suplementos que a gente pode usar para melhorar a mitocôndria, para melhorar a questão adrenal, para melhorar o fator sono, que não é a melatonina especificamente, eu já falei isso com vocês, tem um papo de Gaia aqui que fala sobre sono. Então a gente trabalha todos os pilares, olhando até os seus exames bioquímicos para que você entenda se você precisa realmente de estimulante o tempo inteiro, se é uma dependência psicológica, que você já tem o hábito de ficar ali, de repente no trabalho, todo mundo sai, vamos tomar um cafezinho, e isso pode ser muito ruim. Pelos fatores que nós já conversamos, porque ele vai inibir, né, por até 2 horas a absorção de nutrientes. Então, se almoçou até 2 horas depois, você não deveria tomar nenhuma fonte de cafeína, não é só o café. Às vezes um chá que tem cafeína também vai prejudicar. Ou se você já faz uso de suplementos, por indicação de um profissional, eu sou terapeuta ortomolecular também, eu indico suplemento quando necessário, a indicação é jamais tome um suplemento junto com café se você não quiser enriquecer suas fezes. Se você quiser a absorção daquilo que você está suplementando, não pode ser com café. Então percebe que eu devo ou não tomar café?
é muito genérico, depende de quem, depende de porquê, depende de quando, depende de quanto e depende do café. O café é uma planta, ele deveria, né, ter respeitado os processos de colheita, o uso de agrotóxico. Então, um café orgânico ele vai ter muito mais fitoquímicos, polifenóis, nutrientes que fazem aqueles benefícios que eu conversei com vocês no começo da live, né, com o que tange a saúde cardiovascular, metabólica, cerebral. Ele não vai ter a carga de veneno que os alimentos com agrotóxico têm, e o café tem bastante. Ele deveria ter uma torra média, não ser torrado demais, porque quanto mais torrado, mais ele perde esses nutrientes no processo. É que nem um alimento, se você cozinhar ele demais, quanto mais calor, mais tempo de cocção, mais nutriente você perde. Então, tem vários critérios para eu falar, não, tá ok. Vai ser feliz com o seu café. Ou então, olha, vamos olhar com cuidado isso aí. Vamos ver se não está interferindo no seu sono. Que horário que você toma café pela última vez ao dia? A gente não deveria tomar isso passando de 2 horas, gente, para ser muito conservadora, 2 horas da tarde. Mas aí fica muito próximo do horário de almoço. Então, na minha opinião, o café deveria ser tomado, como ele é muito estimulante, somente no período da manhã. Não deveria ser tomado no período da tarde, porque quem vai decidir se ele pode ou não atrapalhar todas as fases do seu sono, para que você realmente tenha um sono restaurador, reparador, revigorante, que vai fazer todos os processos dentro do seu corpo de detox, de reparação celular, de biogênese mitocondrial, de faxina cerebral, de regeneração microbiana dentro de você, que a gente faz no sono, depende do quanto é profundo esse sono. Então, como o café bloqueia o receptor de adenosina, aquela mensagem, vamos relaxar 100%, fica bloqueada. Às vezes você até dorme, mas não é aquele sono profundo que vai passar pelas 7 fases do sono completa, várias vezes à noite. A pessoa fica acordando, fica tendo pico de cortisol, ou tem um sono muito leve, não consegue se aprofundar. Então eu acho que o café, na minha opinião, deveria ser tomado somente de manhã. Porque aí você sabe que você está tomando café porque você aprecia o café. E ele dá, sim, energia. Ele dá mais disposição. Ele é ótimo para praticar atividade física de manhã cedo. Ele é, sim, termogênico. Ele ajuda a queimar massa gorda. Mas cada um tem uma dose também. A quantidade de café que eu tomo provavelmente é muito diferente da tolerância de café que você toma. Porque na naturopatia a gente tem uma máxima assim. Tudo que estimula em excesso, e isso é individual para você, por exemplo, pode te sedar. E tudo que é calmante em excesso pode te estimular. Então olha que curioso. Café é estimulante, certo? Mas se eu tomar uma dose excessiva para a minha biologia, para a minha genética, para o meu poder de detoxificação, ele vai me dar letargia. Quem nunca tomou aí, tipo, um porre de café e ao invés de ter energia, fica assim, meio caído, parece que, sabe, a energia sumiu. Porque acontece isso. Ou, de repente, você vai tomar um chá de camomila à noite, usa uma dose excessiva de camomila, ao invés de você tranquilizar, relaxar e acalmar, você vai excitar seu corpo. Porque tudo é equilíbrio na vida. O símbolo da nutrição é uma balança. Não pode ser nem de mais nem de menos, é o equilíbrio. Mas o equilíbrio não é achado no Google. Quanto de café eu devo tomar por dia? Não dá para responder essa questão assim. Porque você é um ser único. Biologicamente, fisiologicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, às vezes, até de um dia para o outro, a sua necessidade ou a sua tolerância de café é diferente.
Então, o quanto você se conhece para responder esses pontos? O porquê eu tomo café? Qual é a minha relação verdadeira com o café? Eu tomo por uma dependência? Eu tomo porque eu não tenho energia para fazer nada? Sabe aquela pessoa que fala assim? E é muito comum. Se eu não tomar meu cafezinho de manhã, eu não sou ninguém. Isso já mostra que tem alguma coisa errada nesse relacionamento. É uma relação tóxica aí sua com a cafeína. E aí você vai precisar passar por um processo de detoxificação do café. E não é retirando abruptamente. Porque você vai ter abstinência, isso vai te gerar muita dor de cabeça, muita fadiga. A gente tem que ir diminuindo a quantidade de café gradualmente, até que essa dose de café seja orgânica, natural, saudável. Seja uma relação de troca, de simbiose, ok. Então, vocês percebem que tem muita coisa envolvida nesse devo tomar café ou não? É que nem o ovo. Devo comer ovo ou não? Eu vou fazer até qualquer dia um papo de Gaia sobre o ovo, porque o coitado, gente, o coitado uma hora é o Deus, uma hora ele é o demônio, e as pessoas não entendem que depende de quem, depende do quanto, depende da frequência também. E é um alimento maravilhoso. Assim como o café, uma erva de poder. Assim como o cacau. Cacau é um dos melhores prebióticos do planeta. Mas não é para ser usado ali como chocolate ao leite, de gordura hidrogenada e açúcar, porque é o que a indústria faz, é o papel dela. Vamos pegar um negócio muito poderoso, que tem o poder de atuar no nosso sistema nervoso, no nosso sistema límbico, e vamos transformar em um alimento que vai gerar dano. E aí a gente pode falar de vários aqui. Posso fazer, inclusive, se vocês quiserem, papos de Gaia sobre as ervas de poder que foram transformadas em alimentos que geram danos para o ser humano. Então anota as perguntas sobre o café. Por que eu tomo café? Eu preciso adoçar? Eu gosto mesmo de café? Gosto daquele sabor amargo, delicioso? Qual a frequência que eu tomo café? Estou tomando café o dia inteiro? Está prejudicando a minha absorção de nutrientes? Como é que estão os meus exames, a minha ferritina? Mulheres deveriam ter ferritina de 70, no mínimo, para a tireoide funcionar adequadamente. E eu vejo muitas mulheres com ferritina muito baixa, aí não tem energia. E aí não é o café que vai dar energia. É uma disfunção da tireoide que não está sendo avaliada adequadamente, porque está todo mundo olhando o valor de referência. Quando a tireoide já morreu, aí vamos dar o hormônio. Tireoide é nutriente. Qual o tipo de café que eu estou tomando? É um café orgânico? É um café com uma torra média? Se puder moer na hora, melhor ainda. Sem contar que o aroma é... Quando você moe o café na hora e faz, você acorda os vizinhos com o aroma dele. É bem diferente de um café que está ali embalado já há muito tempo, moído muito tempo e envasado. Então faça essas perguntas. Comece a se observar. Quando eu não tomo café, como eu fico? Eu fico de boa? Eu tenho o mesmo nível de energia? Ou eu fico, vida, céus. Tudo isso são pistas de como tá sua adrenal, sua mitocôndria, seu sono. Você dorme bem? Ou você tá tomando café em um horário que pode estar prejudicando o seu sono? Então, fica esses pontos para avaliar antes de responder se você deve ou não tomar café. Ok, Gaias? Esse foi o nosso papo de hoje. Volto amanhã com mais um papo de Gaia. Bom dia para vocês.